A Casa Branca começou a atenuar um discurso que surgiu na semana passada com o próprio presidente Donald Trump, acusando a China de ter criado em laboratório a Covid-19. A situação criou uma rusga internacional, troca de farpas entre os dois países e foi parar até na comunidade científica, com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, dizendo que não existem indícios concretos dessa acusação da Casa Branca e apontando para as pesquisas científicas que sugerem o surgimento espontâneo do novo coronavírus. Agora, tirando essa parte médica, clínica, científica e analisando o discurso do presidente americano, a gente entende que a Casa Branca, o Donald Trump, está buscando uma espécie de compensação dos chineses. Palavras do próprio presidente, que diz que vai aplicar uma política de longo prazo para uma espécie de compensação pelos prejuízos causados pelo novo coronavírus, não só no resto do mundo, mas em especial nos Estados Unidos. E aí o Donald Trump fala de afastamento político, bloqueios diplomáticos e principalmente revisão dos contratos entre os dois países. Agora vamos fazer o que eu chamo aqui de uma análise do discurso. Por que o Donald Trump está fazendo isso? Primeiro, estamos falando de um presidente que está buscando a sua reeleição agora nesse segundo semestre. A campanha política já começou. E depois, também estamos falando aí de dois gigantes política e financeiramente influentes no resto do mundo. A Covid-19 vai deixar marcas indeléveis, principalmente na economia. Vai ser o tombo dos gigantes. E essa corrida no que se está chamando aí o novo normal vai ser o seguinte: quem vai liderar a economia planetária? Quem vai ser o país mais politicamente influente? O gigante que primeiro se levantar e voltar a correr. Então, os Estados Unidos estão tentando minar qualquer força dos chineses que já na década passada foram apontados pelo próprio FMI como a grande potência do século XXI. Talvez seja a chance dos Estados Unidos ou do presidente Donald Trump colocar uma espécie de bola de ferro nos calcanhares dos chineses para que eles não avancem muito nessa corrida. Agora, o Donald Trump consegue fazer isso com a China? Bem provavelmente, porque nós estamos falando também da maior relação comercial entre dois países em todo o mundo. Algo em torno dos 780 bilhões de dólares ano de balança comercial. Só que os Estados Unidos são muito dependentes da China. Mas se a gente inverter, os chineses são muito dependentes desse pagamento que vem dos Estados Unidos. Vamos tentar entender. Os Estados Unidos exportam para a China 180 bilhões de dólares ano, enquanto importam em produtos 560 bilhões. A diferença nesses cálculos da balança comercial desfavorável aos Estados Unidos é na casa dos 380 bilhões de dólares. Os exemplos dessa relação se multiplicam aos milhões. Eu vou pegar um só. Todo mundo conhece a Apple, a gigante da informática e do eletroeletrônico. Pois é, todo produto da Apple tem um selo. Assembled in China, Designed in California. Foi projetado na costa oeste dos Estados Unidos, mas foi montado na China. Por causa do combate ao novo coronavírus, a produção industrial na Ásia como um todo, onde surgiu a pandemia, caiu a níveis historicamente baixos. Aliás, a produção industrial em abril da Ásia foi a menor desde a Segunda Guerra Mundial. Isso significa que o centro manufatureiro do mundo não vai entregar os projetos e os produtos que haviam sido encomendados meses e meses antes. No topo da lista de países prejudicados, os Estados Unidos. Agora vamos olhar a relação inversa? Os chineses também são dependentes dos Estados Unidos em alguns setores, principalmente na proteína suína. Os chineses são os maiores consumidores de carne de porco do mundo e os americanos os maiores produtores. Só que agora, também por causa do novo coronavírus, a produção de proteína animal aqui nos Estados Unidos caiu para 20% da sua capacidade. Não tem como os Estados Unidos honrarem os contratos com os chineses. Vai faltar comida na China e vai faltar aqui comida nos Estados Unidos também. Outra commodity agrícola que é muito importante na relação entre os dois países é o grão de soja. E também, de novo, por causa do combate ao novo coronavírus aqui nos Estados Unidos, a agricultura foi muito prejudicada porque colheitas não foram feitas e principalmente os grãos não foram distribuídos. Saindo um pouco do eixo Estados Unidos e China, vamos olhar para o resto do mundo. Os emergentes que têm relações com os dois países podem se beneficiar se eles souberem aproveitar as chances. Com certeza. Vamos olhar aqui para o Brasil? Entre os países que estão no G20, o real brasileiro foi a moeda que teve maior desvalorização perante o dólar e perante ao renminbi chinês, por exemplo.
Ou seja, os produtos brasileiros ficaram ainda mais baratos. Nós somos capazes de produzir proteína animal em quantidade e qualidade, assim como outras commodities agrícolas, a exemplo do grão de soja. Dá para vender para os americanos e principalmente dá para aumentar a resposta à venda aos chineses. Pode ser uma chance de abastecer o fechado mercado de carne dos Estados Unidos e principalmente atender a essa demanda do maior consumidor de carne de porco do mundo. Saindo um pouco aqui da América Latina e olhando de novo para a Ásia, é verdade que o gigante chinês vai voltar a produzir e vai voltar à sua capacidade máxima industrial, mas vai levar ainda alguns meses até que a máquina ganhe força e velocidade de novo. Então pode ser a oportunidade de outros setores menores, outros mercados menores do Sudeste Asiático suprirem a demanda que a China não está atendendo. E o que a gente aprendeu depois desse episódio do novo coronavírus é que a doença recolocou algumas peças do complicado tabuleiro da geopolítica e reposicionou os players dessa economia globalizada. Eu sou Marcelo Favalli, direto de Wall Street, e esse é o CNN Business.